E aí pessoal, beleza? Hoje aula especial, como recortar fotos 3x4. Como gerar as fotos 3x4 a partir de imagens de vocês, seja de paisagens, seja de corpo inteiro, enfim. Vamos lá, mas a gente vai abordar uma ferramenta muito fácil, muito rápida, ainda não vimos ela. Eu vou usar este exemplo aqui para gerar a nossa 3x4. Vamos usar a ferramenta corte demarcado, também conhecida como crop. Existe inclusive um termo no jargão fotográfico chamado cropagem, que nada mais é do que corte, ou cropar a foto ou cortar a foto. Tecla de atalho C, C de corte ou C de crop. Teclando C, vocês já têm a ferramenta selecionada, que é essa espécie de dois esquadros se cruzando. Então, quando selecionamos ela, vemos que ao redor da imagem vão aparecer alças de ajuste. Quando clicamos nela, tanto nas laterais quanto nos cantos, podemos enquadrar o que desejamos manter na foto. Tá? Por exemplo, isso. Tudo que está claro será mantido e tudo que está mais escuro será recortado, será removido da foto. Para confirmar, a tecla Enter. Para cancelar o corte, tecla ESC. Vou confirmar com Enter. Ele fez o corte, um corte retangular. Poderia ser um corte quadrado também. Essa ferramenta é limitada somente a cortes retangulares. E todo o restante da foto foi escolhido, ou seja, a foto diminuiu de tamanho. Tá? Vou dar um F12 para retornar. Percebam também que quando eu seleciono a ferramenta e clico na imagem, aparecem 3 colunas e 3 linhas. A imagem é dividida em quadrados com 3 colunas e 3 linhas de tamanhos iguais. Esta é a regra dos terços, muito conhecida na fotografia, em que o ponto de cruzamento dessas linhas são os pontos focais, os pontos que devemos, em um corte maior, manter o foco no que se deseja, seja no olho, seja na boca, enfim, ou em algum objeto. Bom, mas a questão é, como gerar a foto 3x4? Aqui em cima temos o item proporção, a opção proporção, que já temos algumas proporções pré-definidas. 4x5, 5x7, 2x3, mas não há a proporção 3x4. A gente pode digitar aqui do lado, nessas caixas, 3 e 4. Assim, o meu Photoshop ficará travado nessa proporção. Quando eu reduzir, este quadrado aqui tem a proporção de 3 partes por 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar aqui o rosto da modelo e preencher nessa proporção de 3 por 4 e Enter. Assim eu já faço o corte. Pronto, tenho 3 por 4 aqui. Assim, já poderia salvar a imagem, já teria uma foto 3x4. Mas digamos que eu quero imprimir ela, digamos que eu quero imprimir num papel fotográfico, inclusive em alguma gráfica expressa, enfim, para poder aproveitar esta imagem aqui e gerar várias fotos 3x4. Dá para fazer isso, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, eu vou gerar um arquivo novo. Nesse arquivo novo, eu vou escolher a opção foto, e já vai me dar pré-definições de tamanhos de papel fotográfico mais utilizados. O que é muito utilizado é o 10x15 ou 15x10. Eu vou usar a opção de retrato 10x15, que é a opção que mais tem aproveitamento de papel nessa opção de 3x4. Vou dar um criar, clicar em criar, e aqui eu tenho a minha 3x4, a minha 10x15, meu arquivo em branco. Muito importante dizer para vocês que vocês podem apagar a proporção de 3x4 aqui. Existe um botão apagar na opção da ferramenta corte. Caso contrário, ele ficará sempre limitado a essa proporção de 3x4. Então, quando eu apago, eu volto a ter livremente o ajuste de tamanho da imagem, do recorte na imagem com essa ferramenta. Certo? Então, aqui eu tenho um arquivo em branco, 10x15. Vou selecionar a minha foto que já está em proporção 3x4, selecionar toda ela. Ferramenta retangular mesmo. Ctrl C, Ctrl V. Tá? E aqui eu vou dar um Ctrl T para diminuir ela na proporção de 3 cm por 4. Como é que eu vou saber quanto tem 3 cm? Vocês podem habilitar a régua do Photoshop. A régua do Photoshop se habilita com Ctrl R. Ctrl R ele habilita ou desabilita a visualização da régua.
né? Então vocês podem também habilitar lá pelo menu visualizar réguas, Ctrl R, e a régua de vocês vai dar a medida exata tanto de largura quanto de altura. A minha régua está em pixel. Se eu quiser passar para centímetros, 3 centímetros por 4 centímetros, que é o 3 por 4, vou clicar com o botão direito, tanto na régua horizontal quanto na vertical, e trocar para centímetros. Pronto. Agora a minha régua, ambas as réguas estão em centímetros. Agora eu sei que aplicando o comando Ctrl T, eu tenho que arrastar e diminuir até a opção de 3 por 4. Né? Vocês vão perceber que quando eu ajustar aqui a largura para 3, ele já vai estar certinho na proporção de 4, que foi o que a gente cortou lá. Pronto. Agora eu vou aplicar o comando Ctrl J, visto na aula anterior, que duplica a camada, Ctrl T de novo, e vou arrastar aqui para o lado, encaixando do lado, Ctrl J novamente, Ctrl T novamente, e vou arrastar aqui para o lado. Pronto. Vai sobrar esse pedaço aqui no lateral, não há problema. Vou selecionar as três aqui, as camadas da imagem, no painel Layer, no painel Camada, tanto com a tecla Shift quanto com a tecla Ctrl, eu posso selecionar todas as camadas, e assim eu posso duplicar com Ctrl J as três ao mesmo tempo, e com Ctrl T também as três ao mesmo tempo, passar para baixo. Vou repetir essa operação, ou seja, Ctrl J, Ctrl T, e vou para baixo. Pronto. Assim eu tenho uma folha 10 por 15, que poderia revelar em qualquer gráfica expressa, com 9 fotos 3 por 4. É uma maneira bem econômica de fazer revelação aí, de gerar as próprias 3 por 4 de vocês a partir de uma foto normal que vocês tenham tirado com fundo branco. Fica aí então essa grande dica, e já explorando a ferramenta Corte, que será explorada também em outras aulas, quem sabe uma aula especial, que vai falar assuntos bem interessantes e bem importantes, que é a criação de fundos onde não se tem, como expandir fundo onde não se tem, como se cria. E para isso também é usada a ferramenta Corte. Grande abraço então e até o próximo vídeo.